Indiscutivelmente, porcentagem é um assunto que você tem que dominar, não só para matemática, mas como também para física, para química, para interpretação de gráficos, ou seja, é super importante. Bom, então vamos relembrar aqui alguns dos principais conceitos envolvendo porcentagem. Definição de porcentagem: x% é igual a x sobre 100, ou seja, uma fração cujo denominador é 100, tá? Uma razão, como queiram. Então, como é que a gente pode representar um número percentualmente? Isso é muito importante porque existem várias formas de você representar a mesma coisa. Então, observe, 25%, pela definição, 25 centésimos, simplificando por 25, 1/4 também representa 25%, ou ainda a sua forma decimal, 0,25. E você pode encontrar, por exemplo, números decimais, como 1,32%, mesma coisa, 1,32 sobre 100, tá? E aí você ainda pode expressar esse número na forma decimal. Observando aqui, ó, 2 zerinhos, 2 casas para a esquerda. Então você obtém 0,0132. Bom, o cálculo de porcentagem é muito importante para diversos exercícios do qual você precisa efetuar cálculos envolvendo porcentagem. Bom, então eu coloquei aqui um exemplo bastante simples também. Vamos calcular 12% de 250. Bom, como é que a gente vai fazer isso? 12% é 12 centésimos. Vezes, porque a gente sabe que a preposição de tem esse valor multiplicativo. Quando você quer calcular o dobro de 100, o que você faz? 2 vezes 100. A mesma coisa aqui. 12% de 250, 12 centésimos vezes 250. Bom, aí a gente pode efetuar aqui algumas simplificações. Cuidado para não se emocionar na hora da prova, né? E aí você fazer aqui 25 vezes 12 e 25 vezes 10. Pelo amor de Deus, não. Aqui a gente faz 12 vezes 25, que dá 300. 300 divididos por 10 dá 30. Tá legal? Então, cuidado na hora das contas, isso é muito importante. Bom, galera, uma outra coisa aqui que a gente está acostumado a ver nos exercícios envolvendo porcentagem é o cálculo do aumento ou o cálculo do desconto. Como é que a gente efetua isso? Bom, o aumento, ou aumento ou desconto, tanto faz, tá? A gente sempre vai fazer o seguinte: calcula a taxa, né, que vai ser aplicada. Por exemplo, aqui foi 12% de 250. Então, 250 é o seu V0, o valor inicial, e 12% é a taxa, tá? Então, você calcula o aumento ou o desconto, e aí você soma ou vai subtrair do valor inicial para calcular o desconto. Então, repetindo, o aumento calcula o valor percentual, a taxa percentual, e soma com o valor inicial. O desconto, calculo a taxa aplicada ao valor inicial e desconto do valor inicial, esse valor calculado. Então, por exemplo, aumento de 5% no salário de R$ 2.540. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular 5% de 2.540. Bom, 5%, 5 centésimos, vezes 2.540. Bom, aqui a gente pode, né, aplicar um cálculo bem simples, né? Se 10%, a gente primeiro pode calcular 10%, que é bem fácil, né? 10% de 2.540 é 254, né? Basta simplificar por 10, dividir por 10, né? Então 10% é 2.540. 5% é metade. E a metade de 254 é 127. Claro que você poderia efetuar. Simplificar, por exemplo, aqui, né, por 10, multiplicar por 5 e depois dividir por 10, ou simplificar aqui, ó, 5 por 10 dá 1/2, e aí multiplicar por 254, que você também vai obter os 127. Não tem problema nenhum, tá legal? Bom, e o aumento, então, o valor final vai ser os 2.540 somado com o aumento. Observe que se fosse um desconto, o que você faria? 2.540
menos 127. No caso aqui, como é um aumento, eu vou somar. Então, isso vai dar 2.667. Então, esse é o valor final após o aumento. Tá legal? Muito útil também na resolução de alguns exercícios é o fator de aumento e o fator de desconto. Nós escrevemos, respectivamente, 1 mais i e 1 menos i, onde o i é a taxa percentual na forma decimal. Tá legal? Então, um exemplo. Se eu tenho aqui um valor inicial, vamos supor, R$150, que foi aplicado uma taxa de aumento de 20%. Então, o fator de aumento vai ser 1 mais 20% na forma decimal, 0,20, né? Então, vai ficar 1 mais a taxa percentual na forma decimal. 1 mais 0,20 é igual a 1,20. Tudo bem? Bom, e aí para você calcular o valor final após o aumento, você faz o valor final vai ser o fator 1,20, no caso 1,2 também, pode ser escrito, vezes 150. 1,2 vezes 150 é a mesma coisa que 12 vezes 15, que dá 180. Legal? Bom, mas você também pode querer saber a taxa percentual. Também é muito comum nos exercícios de porcentagem. Então, como é que você faz para calcular a taxa percentual? Bom, a taxa percentual vai ser a diferença entre o valor final e o valor inicial dividido pelo valor inicial. Olha o exemplo. Certo produto custava R$150 e passou a custar R$180. Qual foi o aumento percentual? Bem, pelo que a gente acabou de ver, a taxa percentual vai ser o valor final, 180, menos o valor inicial, que é 150, dividido pelo valor inicial, que é 150. Então, isso vai ser igual a 30 sobre 150, que claramente podemos simplificar por 30, obtendo assim 1/5. E 1/5 a gente pode escrever na forma decimal, 1 dividido por 5 é 0,2 ou 0,20, que nós acabamos de ver, não por acaso, 20%, claro, né? É o mesmo exemplo, só que aqui a gente está calculando a taxa de aumento, tá? Então isso é muito importante, aparece em diversos exercícios. Bom, galera, para a gente encerrar o conteúdo de porcentagens, vamos falar de taxas sucessivas. Coloquei aqui um exemplo que representa bem essa ideia. Vamos ler. Certo produto sofre um aumento de 10% no mês de outubro e um desconto de 5% no mês seguinte. Qual foi a taxa percentual nesse período? Bom, cuidado para você não se emocionar aqui, né? Tem aquele ímpeto de querer responder 5%, né? Mas vamos com calma e observar o que acontece, tá? Bom, uma dica importante, quando a gente trabalha com taxa percentual, a gente pode atribuir um valor qualquer para observar a variação no período dado e comparar o valor inicial com o valor final. E é claro, se tratando de porcentagem, o melhor valor para você considerar é 100, né? Então a gente imagina aqui, ó, um valor 100, claro que poderia ser qualquer outro valor, mas claro que a gente vai usar 100 para favorecer nossos cálculos. E vamos fazer essa simulação. Então olha só, um aumento de 10%, o produto que custava 100 vai passar a custar, né, aqui, ó, mais 10%, vai passar a custar 110. Fácil, né? Bom, só que no mês seguinte ele sofre um desconto de 5%, só que já não é mais em cima de 100, e sim de 110. E é por isso que não vai dar aqueles 5% que você não, né? Muitos acabam caindo nessa pegadinha. Então, olha só, um desconto de 5%,
Vamos fazer aquela conta aqui de cabeça. Ó. 10% dá 11. Então, 5% é metade, 5,5. Então, 110 menos 5,5, isso dá 104,5. Então, o valor final foi de 104,5. Então, o que ocorreu? O que ocorreu daqui para cá? Houve um aumento, mas não de 5%, né? E sim de 4,5%. Bom, e a gente também pode fazer isso aplicando os fatores de aumento e redução que nós acabamos de ver. Então, o fator de aumento daqui para cá foi de 1 mais i. Como o i é 10%, que na forma decimal é 0,1, fica 1,1. Vezes, qual foi o fator de redução aqui? O fator de redução vai ser 1 menos i. O i, 5%, que na forma decimal, 0,05. Legal? Então, 1 menos 0,05 dá 0,95. Beleza? Bom, vamos fazer essa continha aqui, ó. 0,95 vezes 1,1. Bom, aqui claramente dá 95, aqui dá 95, multiplicando por 1, e chegamos ao valor de 5, aqui dá 14, vai 1, 10. 3 casas decimais, 3 casas decimais. Olha lá, ó, compara 1,045. Claro que esse 1 é o quê? É o 1 de 100% mais 0,045. Esse 0,045 é o aumento de 4,5%. Tá legal, galera? Bom, vamos ver o que aconteceu nesse Enem com porcentagem. Um exemplo bem legal para vocês. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém taxa do colesterol ruim, também chamado de LDL, de 280 mg por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Então você consegue observar a tabela aí, variando de ótima até muito alta. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou novo exame e constatou uma redução de mais 20% da taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é: pela leitura do exercício, a gente consegue perceber a aplicação de taxas sucessivas, né? Então vamos lá, organizei aqui os dados. O valor inicial lá do LDL do personagem é de 280 miligramas. Miligramas? Deixa eu ler aqui. Miligramas, sim. Miligramas por decilitro. E duas reduções sucessivas, uma de 25% e uma outra de 20%. Bom, então vamos lá. O que a gente viu? Para a gente escrever o fator de redução, a gente escreve a taxa percentual na forma decimal. 25% é 0,25, 20%, 0,20. Legal? Bom, então escrevendo os fatores. 1 menos 0,25, que dá 0,75, e a outra 1 menos 0,20, que dá 0,80 ou simplesmente 0,8. E agora, o que a gente faz? A gente aplica essas taxas no valor inicial. Então, isso fica 0,75
vezes 0,8 vezes 280. Bom, fazendo as contas aqui, 0,75 vezes 0,8, isso dá 0,6, 0,60, tá? Vezes 280. Então, vamos fazer essa conta. É o mesmo que fazer 6 vezes 28, né? Então, 6 vezes 8 dá 48. Vão 4. 6 vezes 2 dá 12. Com 4, 16. Então, 168. Então, se você olhar aí na sua tabela, 168 está na faixa entre 160 e 189, que é considerada alta. E, portanto, o gabarito da questão é a letra D. Beleza, galera? Vamos para o nosso próximo conteúdo importante no Enem.